Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, enche-nos com teu poder e tua graça, enche-nos com tua luz. Espírito Santo de Deus, dai-nos todos teus dons. Queremos ser sempre teu, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja, Senhor, entre os querubins. A tua glória derrama neste lugar. Enche-nos com teu poder, Senhor, e dai-nos tua paz. Aleluia, Senhor, tu és maravilhoso, grandioso Deus. Louvado seja, Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Salmo 32. Salmo 32. Glorificado seja o teu nome, papai. Aleluia. Salmo 32, ele fala assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Glória a Deus. Nós vemos aqui nesse salmo o salmista dizendo que enquanto ele escondia os seus pecados, o seu corpo definhava. Enquanto ele escondia os seus pecados, ele não era curado, ele não era sarado, ele não recebia as bênçãos, ele não recebia
as maravilhas do Senhor na sua vida. E hoje eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui. Será que nós temos realmente sondado o nosso coração, a nossa alma, e temos colocado diante de Deus todas as nossas falhas? Será que nós temos chegado diante de Deus, diante do Espírito Santo, e pedido para Ele, Senhor, revela se eu tenho alguma coisa em mim que não te agrada, que não provém de ti, que eu tenho feito e que o Senhor não se agrada disso? Será que eu tenho pedido perdão dos meus pecados para Deus, para que a minha vida seja livre e eu possa receber de Deus as bênçãos que vêm dos céus? Sabe, porque muitas vezes nós oramos a Deus, muitas vezes nós oramos a Deus para receber uma bênção, para receber uma graça, para receber uma cura, para receber uma porta aberta, alguma coisa que nós estamos buscando de Deus, e essas coisas não chegam. E muitas vezes elas não chegam porque nós temos algum problema que está atrapalhando. Muitas vezes a bênção não chega até nós porque nós temos alguma coisa que está atrapalhando. E pode até ser que não seja pecado nosso. Mas talvez nós estamos precisando perdoar alguém. Talvez nós estamos precisando chegar diante de Deus e liberar a vida de alguém. Sabe, talvez a gente traz dentro de nós algumas mágoas, alguns ressentimentos. Às vezes a gente traz dentro de nós alguma raiva de alguém. Ou então, mesmo que a gente não goste de uma pessoa, e a gente não libera a vida daquela pessoa. Só que enquanto a gente não liberar a vida daquela pessoa, a nossa vida fica travada. As nossas bênçãos ficam travadas. A palavra de Deus diz que quando nós vamos fazer uma oferta, nós vamos dar alguma oferta para Deus, seja ela qual for, e nós chegamos diante do altar e a gente lembra que tem algum problema com alguém, a palavra de Deus nos diz que nós devemos deixar a oferta ali no altar. Nós devemos ir nos consertar com aquela pessoa e depois nós vamos voltar e entregar a nossa oferta, para que a gente possa receber a bênção daquela oferta, para que a gente possa receber, para que Deus receba aquela oferta que nós estamos dando a Ele. Nós não podemos ter nada que esteja nos amarrando. Muitas vezes a gente, com a nossa boca, a gente amaldiçoa a vida de outras pessoas. E isso também é um pecado que nós precisamos pedir perdão. Sabe, às vezes nós não temos cerimônia nenhuma em declarar que não gostamos de alguém. Ah, eu não gosto de fulano. Ah, para mim fulano é como se não existisse. Não é isso que a palavra de Deus fala para a gente fazer. Jesus, ele é muito bem claro quando os fariseus, os doutores da lei, chegam para Jesus e perguntam para ele: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde para eles dizendo: o maior mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Só que Jesus não para por aí. Jesus, ele continua dizendo: e o segundo maior mandamento é amar ao próximo como você ama a você mesmo.
E ele ainda fala mais. Ele ainda fala que nesses 2 mandamentos se resume toda a lei. Toda a lei de Deus se resume nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E nós precisamos entender o seguinte: amar ao próximo é um mandamento. Não é opção. Não é opcional. Não está dizendo lá, Jesus nunca falou assim: ame o próximo se o próximo for gente boa contigo. Ame o próximo se o próximo te agradar. Ame o próximo se o próximo te ajudar. Não. Isso é incondicional. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta para a gente refletir, para a gente pensar. Se nós fôssemos medir o nosso amor por nós mesmos, através da forma como nós amamos as pessoas que nos rodeiam, qual seria o tamanho que nós temos, o tamanho do amor que nós temos por nós mesmos? Se hoje você parasse e fosse medir, falar assim, não, eu me amo igual eu amo o meu patrão. Eu me amo da mesma forma como eu amo aquela pessoa lá do meu trabalho que me enche o saco o tempo inteiro. Eu acho que a gente estaria se amando bem pouco, né? Eu acho que a gente estaria se amando bem pouquinho. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando Jesus diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, ele não quer dizer que nós temos que conviver com todas as pessoas. O fato de nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos quer dizer que nós não vamos desejar o mal para aquela pessoa. Quer dizer que nós vamos desejar que aquela pessoa seja abençoada. Quer dizer que nós vamos desejar que aquela pessoa seja próspera. Se aquela pessoa precisar de uma ajuda, nós vamos ajudar. Mas isso não quer dizer que nós temos que conviver com ela, ou trazê-la para dentro da nossa casa, ou morrer de paixão por aquelas pessoas. Nós temos que amá-la. Porque o amor é uma decisão. E Jesus nos chama a amar a todos. E é por isso que o Salmo 32 nos diz que para receber as nossas bênçãos, nós precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos livrar dos nossos pecados. Por quê? Porque perdoar, pedir perdão é um ato de amor. Da mesma forma que você decide amar, você decide perdoar. Você decide pedir perdão. Você decide se livrar dos seus erros, dos seus pecados. Muitas vezes nós temos aquele pecadinho, sabe aquele pecadinho que está guardado lá no fundinho? E você fala assim, não, deixa ele quietinho aí. Ele não está fazendo mal para ninguém. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão. Para que nós possamos receber a bênção. Só que o Salmo 32, a partir do versículo 5, ele começa a nos trazer as bênçãos que Deus nos dá a partir do momento que a gente reconhece o nosso pecado e pede perdão. Olha só, ele fala assim, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse,
confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E é interessante que se você voltar lá para o versículo número 1 desse salmo, você vai ver o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esse como é feliz é a mesma coisa de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Quando Deus perdoa os nossos pecados, a partir desse momento ele não atribui mais culpa para nós. A partir desse momento nós não temos mais culpa. A partir desse momento não existe mais em nós hipocrisia. Por quê? Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós dizemos que vivemos de uma certa maneira e mantemos dentro de nós pecados, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos sendo falsos crentes. Nós estamos vivendo com hipocrisia. Muitas vezes nós não conseguimos sair das situações da nossa vida porque nós estamos precisando pedir perdão. Muitas vezes nós não conseguimos sair das dificuldades, dos desertos que nós estamos passando, porque nós precisamos liberar perdão para alguém. Sabe, quando nós carregamos mágoa, é a mesma coisa que se você bebesse um copo de veneno esperando que o outro morresse. Você tem raiva de uma pessoa, você tem mágoa de uma pessoa, você não libera perdão para aquela pessoa. É a mesma coisa de você todo dia tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Ele não vai morrer. Quem vai morrer é você. A vida que vai ficar travada é a sua. A vida que vai ficar parada é a sua. Quem não vai conseguir passar pelo deserto é você. A gente precisa entender isso. A palavra de Deus nos diz que se nós tivermos alguma coisa que atrapalha, que atravanca, que trava a nossa vida, nós é que vamos perder. Nós é que vamos ter os propósitos do Senhor travados na nossa vida, porque nós não pedimos perdão e porque nós não liberamos perdão. Sendo que essas duas coisas só dependem de nós. O pedir perdão e o liberar perdão só depende de nós. Então que a gente hoje possa entrar diante de Deus, possa entrar diante do trono santo de Jesus e possa pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Que a gente possa dizer assim: Senhor, nos sonda, olha dentro de mim, vê se tem alguma coisa em mim que não te agrada. Revela para mim, papai, para que eu possa te pedir perdão, para que eu possa tirar de dentro de mim, Senhor, o que não te agrada. Sabe, que a gente hoje possa entrar diante de Deus e dizer para Ele assim: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado de não sair dessa situação. Eu estou cansado de não receber as minhas bênçãos. Eu estou cansado, Senhor, de ver as pessoas prosperarem e o meu caminho está sempre travado. Eu estou cansado, papai, de estar voltando sempre ao mesmo lugar, sempre aos mesmos problemas. Me ajuda, Senhor, me mostra. Me mostra, Senhor, aquilo que eu tenho que tirar de dentro de mim.
Me ensina a lição que o Senhor deseja me ensinar para que eu possa passar por esse deserto, sair do outro lado e poder receber as tuas bênçãos no final. Que a gente hoje possa entrar diante de Deus, sabe? Se tiver que chorar diante de Deus, que a gente se ajoelhe e chore diante de Deus. Mas que a gente tenha a revelação do Senhor daquilo que tem travado a nossa vida. Aquilo que tem feito a gente andar em círculos. Aquilo que tem feito a gente avançar 2 passos, retroceder 3. E que a gente possa chegar no final da nossa reflexão e falar, como o salmista falou aqui, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Aleluias! Só o Senhor é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que a gente possa ler esse Salmo 32 depois e meditar sobre ele, refletir sobre ele, pensar sobre ele. E que a gente possa pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento, entendimento dessa palavra e que ela possa se tornar viva dentro de nós. É o que eu desejo a todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e o infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Que as bênçãos dos céus recaiam sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia.